Olá, meus irmãos e minhas irmãs, com licença que eu vou alterar aqui o nosso quadro. Nós vamos hoje para o nosso quarto encontro da nossa história da igreja. Espero que vocês estejam gostando. A matéria expositiva é cansativa, ainda mais que é virtual. Eu estou aqui, vocês estão aí nas suas casas, mas quem gosta, quem quer aprofundar a história da igreja, presta sempre muita atenção, está muito ligado naquilo que a gente diz. A gente procura fazer uma conversa bem simples, tá? Mas vocês podem interagir comigo, se achar complicado, se não entender alguma coisa, tá ok? Vamos iniciar com a nossa oração? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus eterno, Pai Criador, que no Seu Filho Jesus nos salva e no Teu Espírito Santo nos santificas, dotando-nos de tantos dons, entre ele o da ciência e de sabedoria. Evocamos agora, ó Pai, para esse trabalho, a luz do Teu entendimento sobre nós e aqueles que conosco participam desta reflexão, para que possamos compreender os vossos desígnios ao instituir a Igreja do vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pois bem, nós estávamos falando no final do nosso terceiro encontro, um pouquinho do Evangelho de São João, né? E nós havíamos indicado um texto para nós fazermos uma rápida análise ainda dentro deste assunto. João, capítulo 18, versículos 33 a 34. É a narrativa da paixão do Senhor, onde nós vemos uma prática utilizada para antecipar a morte do condenado à cruz. A morte de cruz era comum no tempo de Jesus. A tradição da igreja apresenta-nos Jesus entre dois crucificados, né? Mas havia muito mais. Era muito comum a crucifixão em massa de condenados, de revolucionários, tá? Então, o que eles faziam quando a execução ocorria na sexta-feira, como foi o caso de Jesus? À tarde, eles não poderiam continuar com os corpos na cruz, porque já se iniciava o preceito sabático e o cadáver era coisa impura, não podia ficar à vista dos judeus. E como fazer se o condenado ainda não havia ido a óbito, não havia morrido? O que eles faziam? Chegava perto do condenado, ali pendurado na cruz, quebrava as pernas do condenado, ele perdia a sustentação do seu corpo, comprimia os seus pulmões e ele acabava morrendo asfixiado sobre o sol quente da Palestina. Por isso que quebrava a perna, porque ele estava sustentado no patíbulo, e quando ele tinha suas pernas quebradas, ele perdia a sua sustentação, o pulmão se fechava, né? E ele acabava morrendo asfixiado. Fizeram isso com os dois ladrões. Mas quando chegou em Jesus, o soldado percebeu que ele já estava morto. Então, diz o texto, o soldado transpassou o seu lado com a lança e saiu sangue e água. Naquele filme da Paixão de Cristo, daquele autor Mel Gibson, se não me engano, que fala, né? O texto, a imagem nesse momento é muito forte, é muito impactante, porque parece-nos que a tradução mais fiel da Bíblia fala que de fato jorrou sangue e água. Vejam bem,
Nós não somos da área médica, muito pouco entendemos, mas Jesus estava no processo de perda de sangue desde a sua agonia no Getsemane, quando através de um fenômeno, eu esqueci de marcar aqui, a pessoa fica tão angustiada que ela chega a suar sangue, não é? Depois Jesus é preso, Jesus é açoitado, Jesus é coroado de espinhos, Jesus é levado para a cruz do Calvário com aquela trava horizontal, equivale aí a um dormento de uma ferrovia, em torno de 50 a 70 quilos mais ou menos, tá? E quando chega no Calvário, ele é violentamente pregado na cruz. Os braços, o cravo entra, não aqui, como algumas figuras mostram, mas aqui, você pode pegar o braço aí, ó, entre esses dois tendões é que entra o cravo, e aí o médico francês crucificou um cadáver, né? Aqui, essa parte da mão não suporta o peso do corpo. Aqui, no braço, aqui sim. Então o cravo foi penetrado aqui, nos braços. É a mesma coisa nos pés de Jesus, bem ali na altura do tornozelo, em cima, na parte frontal, você tem dois músculos grandes, lateral, o prego foi colocado um só, perpassou os dois pés justapostos assim, pregado no madeiro da cruz. Tudo isso para falar, imagine quanto sangue nosso Senhor Jesus, nosso Deus e Senhor, o homem Jesus perdeu, né? Então, ali na cruz do Calvário, ele já estava praticamente, quando o texto fala que derramou por nós todo o seu sangue, na reflexão teológica, é verdade, né? Jesus perdeu mesmo muito sangue, quase todo o seu sangue. Ora, como que João vai fazer uma narrativa dizendo que a lança entrou do Senhor e jorrou sangue e água? Deve ter escorrido um pouquinho, mas não jorrado. Mas é uma linguagem teológica, gente. Lembra-se que eu falei para vocês que João, ele escreve uma alta cristologia, uma teologia belíssima e profunda? Pois é, jorrou sangue e água. Então a igreja nasce numa sexta-feira santa, no coração do nosso Deus, transpassado por essa lança. A água é a nossa água batismal, na qual nós recebemos a graça de Deus, na qual nós recebemos a salvação, na qual nós recebemos o dom da fé, na qual nos tornamos filhos e filhas de Deus. E o sangue é a Eucaristia, os dois sacramentos imprescindíveis da nossa igreja. Se você lembrar-se da caminhada do Êxodo, né? Você vai lembrar que há um momento, eu não marquei a citação aqui, em que o povo está murmurando de sede. E Moisés vai diante de Deus e Deus fala: toca com o seu cajado, com o seu bastão na rocha, para que possa daí sair água. E Moisés toca na rocha e sai água que vai acompanhar os hebreus, os israelitas, em todo o seu percurso. Esta água que jorra da rocha também é prefiguração, tanto do batismo como da Eucaristia, tá? Prefiguração, lá no Antigo Testamento, daquilo que acontece aqui na cruz do Calvário, quando a nossa igreja brota, quando a nossa igreja nasce do coração do nosso Deus em Jesus, ao ser transpassado pela lança. Então nós falamos para vocês já que as duas grandes aglomerações do Antigo Testamento, Abraão e depois Moisés, são prefigurações da igreja, onde o povo de Deus é chamado de assembleia ou reunião do povo de Deus. Começa com Abraão, a quem Deus prometeu que seria o pai de um grande povo. Deus escolhe o seu povo eleito, né? E como nessa história muitas vezes faltou fidelidade deste povo,
diante do Deus da aliança, os profetas começam a anunciar, eles começam a perceber algo mais que Deus quer revelar. E eles falam, por vontade de Deus, o início de uma nova e eterna aliança. Pode checar lá em Isaías 55:3. Esta nova aliança que os profetas anunciam no Antigo Testamento, ela foi instituída por Jesus, o Cristo, Christos, do grego, o ungido de Deus. Então esta é a teologia joanina. Bonito, não é? Muito bonito mesmo. Agora uma pergunta para nós iniciarmos, para nós continuarmos o nosso encontro, este quarto nosso encontro da história da igreja. Como e onde surgiu o primeiro grupo, a primeira comunidade cristã? Na verdade, gente, não surgiu da noite para o dia. Não fique imaginando que logo após a morte de Jesus, a sua ascensão, os discípulos começaram já a organizar uma comunidade, a se reunir em um salãozinho no domingo de manhã. Não, demorou um certo tempo. Não sabemos se dias ou meses, ou até um ano, quem sabe, nós não sabemos. O fato é que esse primeiro grupo de cristãos, que eram chamados de seguidores dos passos de Jesus, eles eram todos judeus, né? Aquele cenáculo, aquela sala onde se reuniram para a última ceia, foi para lá que eles voltaram depois. Atos fala assim: estando fechadas as portas do lugar onde se encontravam. O clima era de medo em Jerusalém. Era proibido falar de Jesus, do seu reino, dos seus ensinamentos. Então eles se reuniram junto com Nossa Senhora para saber que rumos iriam tomar. Foi assim que surgiu a nossa Igreja de Cristo. Ali, provavelmente, por um certo tempo, naquela mesma pequena sala onde eles fizeram a última ceia com o Senhor. Então eles eram chamados seguidores dos passos de Jesus. Eles eram judeus. Então, nesse primeiro tempo, o que eles faziam? Eles continuavam com as suas práticas judaicas, tá? Porque, guarde bem isso, o novo povo de Deus, o povo da nova aliança, que somos nós e a nossa igreja, nasceu e se desenvolveu dentro do antigo povo de Israel, o povo da antiga aliança. Mas há diferenças? Sim, as diferenças são muitas, né? A tradição de Israel tem os seus patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Ela se fundamenta na lei de Moisés, com os seus ritos de purificação, todo um contexto que forma a tradição do povo de Israel, né? E o cristianismo é diferente, né? Mas não foi assim da noite para o dia. Eles eram vistos pelos judeus ortodoxos mais antigos como uma seita dentro do judaísmo. Agora, eles mesmos não se viam assim. Eles se viam como judeus verdadeiros, fiéis às promessas de Deus do Antigo Testamento e seguidores do Messias, que era Jesus Cristo, que os profetas haviam prometido. Então eles, esse grupo de cristãos judeus, acreditaram nas promessas de Deus do Antigo Testamento e viam em Jesus este Messias da qual os profetas tinham falado. E uma pergunta interessante: como era este primeiro grupo? Aos poucos foi crescendo. Começou com um grupo de judeus e depois foi tendo uma adesão muito grande, como diz-nos o relato de Lucas no Ato dos Apóstolos. Sobre a composição deste primeiro grupo, este livro do Daniel Hopes, da Academia Francesa, que também faz parte da nossa bibliografia,
que falamos no segundo encontro, ele nos diz a esse respeito da composição do grupo, que era assim: não pertenciam às classes dirigentes, aos príncipes dos sacerdotes ou anciãos do povo. Apenas algumas personalidades de destaque, como por exemplo Nicodemos, lembram-se? Aquele que foi à noite ter aula de catequese com Jesus, ele pertencia ao Sinédrio, ele tinha medo, então ele ia à noite falar com Jesus e acabou também tornando-se um discípulo de Jesus, um cristão. Então, havia pessoas como Nicodemos, no grupo de cristãos, que mantinham com essa classe mais elitizada, digamos assim, os príncipes, os sacerdotes, anciãos do povo, relações de amizade. Mas, na sua maior parte, era gente humilde, saída da pebre, daqueles que os escribas instruídos e os ricos saduceus olhavam com suspeita e desprezo. Muitos deles eram de origem galileia, o que logo se notava pelo sotaque. Lembra quando Pedro estava lá no pretório, no julgamento de Jesus? Começou a falar, o pessoal: opa, você é galileu, pelo sotaque se conhece. Talvez pudéssemos comparar assim, no meio de nós aqui paulistas, né, alguém, a gente reconhece facilmente o homem nordestino, né, pelo seu estilo, pelo seu sotaque, né? Então a Galileia também era assim, mas continua o livro dizendo assim: mas vinham também de outras regiões da Palestina, assim como das mais longínquas colônias judaicas, em terra de infiéis, do Ponto, do Egito, da Líbia e da Capadócia. Encontrava-se até entre eles romanos e árabes, uma curiosa amálgama, uma curiosa mistura. Os cristãos não eram um único grupo existente. É bom que se diga isso. Fecha aspas aqui, onde nós falamos uma curiosa mistura, é a referência do livro. E agora nós retomamos a argumentação. Os cristãos não eram o único grupo existente. O judaísmo admitia muitos outros grupos religiosos dentro dele, e não havia problemas de convivência. Lá tinha os fariseus, os saduceus, os batistas, os essênios, os nazarenos, e agora o grupo dos cristãos, que eram apenas considerados um grupo a mais. Tá? Então não era só o grupo dos cristãos, havia todos esses grupos dentro do judaísmo, eles aceitavam, né? Eram cristãos judeus, portanto, diferenciavam-se dos demais judeus. Por que eram diferentes? Por olharem e viverem a lei e os profetas de um modo diferenciado. Havia uma reflexão bonita entre eles que falava assim: não basta ir ao templo de barro ou de pedra, nem basta elevar as mãos ao céu, é necessário colocar o coração humano com é necessário tocar o coração humano com a misericórdia, né? Atos 2, 42, 47 resume muitíssimo bem como era esta primeira comunidade. Diz assim: os cristãos eram perseverantes em ouvir o ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, no partir do pão e nas orações. Diariamente frequentavam o templo e nas casas partiam o pão. Para as orações normais, frequentavam o templo de Jerusalém e noutros lugares a sinagoga. Eram judeus piedosos, como Jesus também o tinha sido. Na vida comum, era fundamental para eles a partilha do pão. Os irmãos não aceitavam que o outro passasse fome. Organizam coletas para distribuir aos necessitados. Reuniam-se para escutar as Escrituras explicadas pelos apóstolos e para a oração. O texto bíblico passa a ser entendido conforme a pessoa e a mensagem de Jesus. Olha como muda a referência. A referência não é mais a Torá,
agora, ou a lei de Moisés, a lei e os profetas. A referência agora é Jesus, a sua pessoa e a sua mensagem. Isso faz a diferença, não? Há uma outra reunião, a mais especial deste novo grupo e que marca a sua identidade religiosa. A reunião para partir o pão, para a fração do pão, a Eucaristia, com toda a intimidade e piedade, reunidos em casas, renovava-se a ceia de Jesus. Tomai e comei, isto é o meu corpo, está em Mateus 26, 26. Fazendo isto em memória do Senhor, os discípulos sentiam-no presente e se fortaleciam ainda mais para a missão. Concluindo, eram judeus e cristãos fervorosos. Ok? Então, nosso quarto encontro termina por aqui. Voltamos na próxima, se Deus quiser, contando com a participação de todos vocês. Deus abençoe a todos vocês. Vão com Deus.